terceira etapa da educação de jovens e adultos. Eja, aqui então, graças a Deus, mais uma vez, para mais uma videoaula, aqui então com o professor Ronaldo Moura. E aí então, nós vamos dar continuidade ao nosso capítulo 1, e aí a gente vai acompanhando a partir então da página 77, a partir desse tópico, onde a gente está tratando agora dos direitos e deveres dos cidadãos brasileiros. Olha que coisa importante, então, vamos começar a abordar, entender um pouco melhor, né, sobre os nossos direitos e deveres que estão aí estabelecidos na Constituição e que sim devemos respeitar, como também o poder público deve respeitar e colocar em prática em prol de nós todos, tá certo, pessoal? E aí, uma coisa muito importante, pessoal, é que sim, todos os nossos direitos e deveres, eles estão lá estabelecidos, apresentados na nossa famosa Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Vale lembrar, pessoal, que ao longo da história, valendo mesmo, o Brasil já teve 7 constituições. A primeira Constituição do Brasil foi a do período imperial de 1824. Depois, nós tivemos uma outra em 1891, a segunda do Brasil, mas a primeira do Brasil, República. Depois de 1881, nós tivemos uma em 1934, já durante o governo Vargas. E também, durante o governo Vargas, nós tivemos a quarta, a de 1937. Após era Vargas, nós tivemos a quinta Constituição do Brasil, 1946. Durante, infelizmente, a ditadura militar, nós tivemos aí a sexta Constituição, 1967, imposta, outorgada pelos militares. E aí, graças a Deus, pós-ditadura, nós vamos então ter aí a nossa sétima Constituição, conhecida aí como Constituição Cidadã, porque de fato nos trouxe vários direitos, estes muitos perdidos ali durante a ditadura, então nos restabeleceu vários direitos, por isso que essa Constituição de 1988 também é conhecida como a Constituição Cidadã, mas também nos traz deveres, obrigações nossas para com o próximo. Isso é importante, tá certo, pessoal? Então, é nessa famosa então Constituição de 1988, onde, graças a Deus, como eu disse, está aí contido vários direitos e deveres. Tá bom, pessoal? E aí, como vocês podem acompanhar aí, principalmente na parte dos direitos, lá está disposto da seguinte forma, né? Os direitos civis, ou seja, que tipo de direitos civis nós possuímos? O direito à liberdade de crença, né? Liberdade religiosa, podermos ter a crença, religião, igreja, que bem entendermos, né? Essa liberdade, então, de crença, a liberdade, né, de ir e vir, a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento. Então, essas liberdades estão lá na parte de direitos civis dentro da Constituição. Também se encontra lá os direitos políticos, ou seja, que nós, cidadãos, temos sim o direito de escolher os nossos representantes através do voto, de forma facultativa a partir de 16 anos e de forma obrigatória a partir de 18 anos. Então, lá na parte dos direitos políticos, sim, está lá apresentando esse grande direito nosso de escolher os nossos representantes através do voto. Tá certo, pessoal? E por fim, está lá os direitos sociais, ou seja, os direitos que nós temos. De que tipo de direitos sociais nós temos? O direito à educação, à saúde, a lazer, à alimentação. Então, são alguns exemplos de direitos sociais que nós temos e que está, sim, aí sendo apresentado na Constituição de 1988. Tá certo, pessoal? E aí, ainda na página 77, também tem apresentando alguns deveres, obrigações que nós devemos respeitar. Essa é a palavra-chave, pessoal. Ou seja, a Constituição, graças a Deus, nos trouxe vários direitos, mas nós temos também deveres. É essa consciência que nós temos que ter. Sempre exigirmos, óbvio, defender os nossos direitos, mas também nós devemos colocar em prática os deveres, respeitar e colocar em prática os deveres. E aí, o livro de vocês, na página 77, traz muito bem alguns exemplos de deveres, como
votar para escolher os nossos governantes. Sim, é um dever, é uma obrigação, né? Ou seja, como eu disse, a partir dos 18 anos é obrigatório o cidadão brasileiro votar. Por que é obrigatório? Como é que eles amarram essa situação? Caso você passe um concurso para assumi-lo, você tem que apresentar o comprovante de votação. Caso você não vote, você tem que pagar obrigatoriamente uma taxa, que ele proíbe de outras coisas a fazer. Então, sim, a partir dos 18 anos, votar é um dever, tá certo? Cumprir leis, isso. Imagine se todos nós, graças a Deus, conhecêssemos as leis como um todo e as respeitassemos. Tenho certeza que todos nós conhecemos uma gama enorme de leis. E aí, respeitamos? Como seria diferente, né? Na nossa cidade, no nosso estado, na nossa região, no nosso país, se todos respeitassem as leis que foram então construídas e apresentadas pela Constituição de 88, né? Cabe muito bem refletir sobre esse tópico aí. Respeitar os direitos sociais de outras pessoas, ou seja, o meu direito termina quando começa o do outro. Então, o respeito para com o próximo, para com as diferenças, sejam elas ideológicas, do ponto de vista político, religioso, de gênero. Então, cabe o respeito, isso é importante. Educar e proteger os nossos semelhantes, óbvio, isso aí também, respeitar o próximo, né? Também respeitar a natureza, essa tão agraciada ou tão agraciado presente de Deus que nos dá a sobrevivência, né? Proteger o patrimônio público e social do país também é um dever nosso. E, por fim, colaborar com as autoridades. Isso aí também é um dever nosso. Tá certo, pessoal? E aí, a gente na página 78 fala um pouquinho sobre os documentos dos cidadãos. O que acontece, pessoal? O Brasil, como nós sabemos, com mais de 200 milhões de habitantes, então é muita gente. E para identificar toda a população brasileira, sim, se faz necessário a exigência ou a existência de documentos. Os documentos também têm como objetivo, pessoal, olha aí, o objetivo, garantir os nossos direitos e deveres. Por exemplo, um dos nossos direitos, à saúde, como eu falei, um direito social à saúde. Então, se eu for no posto de saúde do meu bairro, para eu ter esse direito, eu tenho que apresentar o meu documento, uma identidade, um CPF, ou seja, então os documentos, eles servem sim de posse individual para nos identificar, mas também para garantir os nossos direitos e deveres. E aí eu trouxe aqui alguns dos mais importantes documentos que existem e que nos identificam, né? A certidão de nascimento, que é o nosso primeiro documento, né? Chegando à vida. A carteira de identidade ou registro geral, famosa RG, né? Que na foto 3x4 todo mundo sai muito bonito, né? Outros documentos, o título eleitoral, o CPF, né, que é o famoso cadastro de pessoa física, a carteira de trabalho, também é um outro importante documento, né? Para os homens, aí temos o certificado de alistamento militar, quando você vai servir, e quando você é dispensado, você também vai portar o certificado de dispensa de incorporação, CDI, ou certificado de reservista, ACR, tá certo? Outro importante documento, né, para todos nós, com responsabilidade, ter o direito, né, de dirigir e o dever de responsabilidade sobre o trânsito, né, a habilitação, né? E um outro importante documento, o passaporte. Esse documento é utilizado por nós como identidade, como também para entrar em outros países, tá certo, pessoal? Um outro tópico, olha aí, cidadania, inserção social, pessoal. Isso é importante, pessoal, porque, olha aí, para o pleno exercício da cidadania, é fundamental, sim, que os direitos dos cidadãos sejam reconhecidos e respeitados. Um outro problema, pessoal, que acontece, tipicamente do Brasil, infelizmente, é que há um problema na inserção de certos grupos de indivíduos à sociedade. Então, infelizmente, no Brasil, essa questão da inserção social, ou seja, inserção de determinado grupo à sociedade, apresenta problemas. Ou seja, principalmente os deficientes e os idosos. Esses dois grupos sociais, eles enfrentam grandes dificuldades para serem inseridos na sociedade, infelizmente, tá certo? E aí na página 81 fala sobre os idosos, né?
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né, o IBGE, no seu último censo, nos revelou que existem cerca de 20 milhões de idosos no Brasil. Bastante. Por conta também, né, do avanço da tecnologia, por conta, né, da nova medicina, que faz existir sim um prolongamento da vida, né? A expectativa do brasileiro aí supera 70 anos, né, em média. Então o brasileiro está vivendo mais, então justifica esse enorme número, graças a Deus, de idosos no Brasil. Uma das conquistas, né, dos idosos foi em 2003, quando foi aprovado o Estatuto do Idoso, ou seja, uma lei para inserir, fazer essa inserção social dos idosos à sociedade. E aí, as pessoas com deficiência. O IBGE afirma que no Brasil, né, existe o IBGE em 2010 afirmava que no Brasil, ali há 11 anos atrás, existiam aí cerca de 45 milhões de pessoas que se diziam portar algum tipo de deficiência. Então, um grande número, pessoal, elevado. Se você for ver, vai dar em torno aí de 20% da população brasileira que vai, então, dizer que tem algum tipo de deficiência. Em 1975, a Organização das Nações Unidas, ONU, criou a famosa Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes, trazendo também direitos para inserir os deficientes, sim, na sociedade. Olha aí, uma grande conquista, né? O atendimento prioritário no Brasil. Uma grande conquista dos deficientes é ter esse atendimento prioritário, como também para pessoas com mobilidade reduzida e gestantes. Uma outra conquista para os deficientes foi a Lei 8.213, de 1991, que obriga empresas com mais de 100 funcionários, sim, contratar pessoas com deficiência. Tá certo, pessoal? Então a gente vai terminando nossa videoaula por aqui. Desejo a vocês bons estudos. Fiquem com Deus.